Ramil? Não, hoje não teve depoimento por aqui, Rodrigo. Como eu disse, a polícia continua. Agora, entrou nessa fase mais difícil da investigação, né? Que é tentar saber a forma com que essas certidões possivelmente eram falsificadas, como que esse sistema não identificava uma possível fraude. Isso. Então, é a parte mais difícil da investigação que começa a partir de agora, né, Rodrigo? Bom, a gente continua acompanhando, né, em detalhes essa investigação. Temos que respeitar a polícia, porque a polícia precisa desse tempo para avançar nas investigações. A polícia não pode passar detalhes das investigações, até para que as investigações não sejam prejudicadas. A gente entende esse trabalho da polícia, respeitamos o trabalho da polícia e nós vamos nos dedicar aqui a acompanhar para e passo esse caso para que você do outro lado tenha o esclarecimento. Afinal de contas, é aquilo que nos interessa, né? Eu repito, já pensou se um bandido se vale de um expediente desse aí? Pode dar nó na justiça, dar nó na agenda, dar nó em todo mundo. Ah, faça-me o favor, hein? Só dizer que nós procuramos todos os advogados representantes das 8 pessoas presas, né? Os advogados decidiram ainda não se manifestar até que tenham acesso a todo o conteúdo da investigação. A gente respeita também, mas quero colocar aqui a Band à disposição para ouvir os suspeitos que foram colocados aí. Obrigado por enquanto, Carla Ramil, falando ao vivo aqui no Nosso Brasil Urgente para Campinas e região. A Carla continua a postos. Daqui a pouquinho nós vamos falar daquele caso lá, da Carla Ramil em Jarinu. Se a Carla quiser ficar com a gente lá, o Felipe Pereira, ela fala com a gente também a respeito do caso terrível, o tio que matou o sobrinho de 2 anos, aliás, no Facebook e no Twitter, uma grande repercussão diante da prisão desse, sei lá o que, não tem nem como qualificar esse sujeito aí. Tem nem como qualificar o sujeito. É o Tancredo, né, o Felipe Pereira? Foi preso, ele que matou o sobrinho de 12 anos, teria molestado e espancado a outra sobrinha de 12 anos. Daqui a pouquinho os detalhes aqui na tela da Band. Antes, me dá imagens, porque tem um outro caso terrível. Esse em Bragança Paulista, o Angelito Neto vai falar ao vivo comigo. Cadê as imagens, ô Ney? Cadê as imagens? Tá aí, olha. Um homem matou a esposa e depois tirou a própria vida, né? O crime em Bragança Paulista. O Angelito Neto é quem traz os detalhes ao vivo. Alô, Angelito, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É verdade. Um crime que acabou chocando a zona rural de Bragança Paulista aconteceu no início desta semana, quando Amanda de Camargo foi assassinada pelo seu marido Wellington. Após isso, ele acabou fugindo, acabou efetuando fuga, ficou 2 dias desaparecido e hoje, pela manhã, para surpresa de seus familiares, quando seu pai retornava para a residência para pegar os pertences ali, ver como é que estava a residência, acabou encontrando ali o corpo do assassino de Amanda. Segundo informações, a perícia ainda trabalha com isso. Tudo indica que ele acabou se matando, ele acabou tomando veneno. Ao lado do corpo de Maicon foi encontrado 1 litro de veneno e uma caneca. Só para relembrar o caso, isso aconteceu no início desta semana, quando Maicon chegou em sua residência e acabou matando a sua esposa, Amanda de Amaral, de apenas 20 anos, Rodrigo. É um crime que acabou chocando a zona rural. Segundo o próprio pai de Maicon, ele deixou de frequentar a igreja há questão de 1 ano. E aí acabou se envolvendo com outros tipos de amizade. Segundo familiares, Maicon estava também usando entorpecentes. Tudo leva a crer que, devido ao uso exagerado de entorpecente, ele acabou discutindo com a sua esposa e acabou tirando a vida dela. E hoje pela manhã, quando o pai de Maicon chegava à residência, ele acabou encontrando com o corpo de seu filho já sem vida. Que coisa, hein? Que coisa. Porque, para mim, é uma atitude covarde. O cara tira a vida de alguém e depois tira a própria vida para poder fugir das consequências. É covarde 2 vezes. Covarde 2 vezes. Matou muito provavelmente por ciúme, né? Em mais um caso de violência contra a mulher. Às vezes a mulher não tolera o comportamento do homem, principalmente se tiver droga envolvida, se tiver alguma coisa nesse sentido. Porque onde tem droga tem violência. A mulher acaba sendo atingida indiretamente pelo consumo de droga. Isso é fato. Isso é fato. É claro que a polícia vai ter que investigar, mas na maioria dos casos acontece. Na maioria dos casos acontece. O que a gente pode dizer aqui é que muito provavelmente ela já não aguentava mais,
pediu para terminar o relacionamento, né? E de repente o sujeito comete um crime desse. É um crime difícil, né, para a polícia, porque o autor acaba perdendo a sua vida, não há como punir. Mas há como colocar isso como exemplo, né, para que a gente possa evitar novos casos. Evitar novos casos. Porque do jeito que está, é terrível. É uma mulher morrendo a cada dia. É terrível. O corpo da Amanda já foi sepultado, né, Angelito? Assim, Rodrigo, hoje pela manhã houve o sepultamento, o velório, não é? Após a liberação do corpo do ML. Rodrigo, foi localizado na casa do casal aí uma agenda na qual a Amanda, ela acabou relatando aí os seus desentendimentos com o Maicon, né? E não eram eram vários desentendimentos. A gente esteve no local hoje, conversamos com várias pessoas que preferiram não dar entrevistas, né? E eles acabaram falando que todos os dias eram brigas atrás de brigas, vitimadas aí por causa de ciúme. Tanto de um lado quanto do outro lado. Diz que o ciúme era de ambas as partes. Agora a gente pegou informações, né, do casal e ninguém acreditou no que aconteceu, mesmo porque, segundo próprias informações, Maicon trabalhava numa plantação ali de café, numa lavoura de café, e ele era bastante solícito, era bastante trabalhador. Mas seu pai disse que assim que ele abandonou a religião, abandonou a igreja, caiu no mundo das drogas e aí acabou vitimando a sua esposa. O problema da droga, Angelita, é justamente isso, porque não é só o sujeito que usa a droga que é o prejudicado. Se fosse assim, a gente deixava o cara se matar na droga, é a opção dele. O problema é que a droga gera para o seu entorno problemas ainda maiores. A droga mata direta e indiretamente. Onde tem droga, tem violência. Essa é que é a realidade. Obrigado, Angelito, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Um outro caso terrível motivado pela droga também. O caso que chocou a cidade de Jarinu, o tio que matou o sobrinho de 2 anos porque o sobrinho viu a irmã sendo abusada pelo tio, a irmã estava sendo abusada porque teria visto o tio usando droga e ameaçou contar para a mãe. Olha que história terrível, que história terrível. O sujeito está preso, ainda bem. Vamos relembrar o caso com a Carla Ramil. Olho na notícia. Uma história que chocou a pacata cidade de Jarinu, que tem apenas 30 mil habitantes. Tancredo Nacasso Júnior, de 33 anos, é procurado pela polícia por ter espancado e violentado sexualmente a sobrinha de 12 anos e também agredido até a morte o sobrinho Gustavo, de 2. As crianças apanharam tanto que ficaram com os rostos desfigurados. Até pra gente que está acostumado a trabalhar na polícia foi bem chocante, porque o pai chegou no local e encontrou o filho ainda com vida, mas agonizando no local, totalmente deformado por espancamento na região da face, da cabeça e da face. A filha estava caída, desacordada, próximo no quarto, sem calcinha, apenas de blusa, com ferimentos na região genital e no rosto, mas um ferimento grande, assim, de grande proporção. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Trieste. As crianças estavam sozinhas na residência, os pais trabalhando. Gustavo teve 2 paradas cardíacas e não resistiu aos ferimentos. Chegou à unidade mista de saúde já sem vida. A polícia foi acionada e o objetivo era entender quem poderia ter cometido tamanha crueldade, já que a família não desconfiava de ninguém. Foi quando uma vizinha disse que ouviu o bebê chorando muito durante a tarde. E em conversa com ela acabou reconhecendo a voz masculina como sendo do Tancredo, que já morou lá no local. Tancredo, que está foragido, morou por 3 meses com a irmã. As suspeitas sobre o ajudante de pedreiro ficaram ainda maiores quando à noite ele enviou uma mensagem para o celular de Rodrigo. Outras provas contra o homem foram conseguidas pela polícia. Imagens das câmeras de monitoramento de uma padaria que fica próximo à casa onde o crime aconteceu mostram ele passando pelo local no mesmo horário em que as agressões ocorreram. A Justiça decretou a prisão temporária de Tancredo por 30 dias. A polícia tem feito buscas diárias pelo homem e recebido muitas denúncias.
Usuário de crack, o homem perdeu o apoio dos pais, dos amigos e por 3 anos morou nas ruas. Praticou vários crimes para comprar drogas. No ano passado, depois de ter deixado a prisão e cansado da vida que levava, pediu a ajuda à irmã Melina, que mora em Jarinu. A moça e o marido decidiram ajudar Tancredo e conseguiram uma clínica de recuperação de dependentes químicos, local onde ele ficou em tratamento por 8 meses. Como a obra onde trabalhava ficava muito longe da casa da irmã, o suspeito decidiu que moraria no local, mas no dia em que ocorreu o crime, ele não trabalhou. Era aqui neste cômodo que Tancredo dormia. Ele foi embora, mas deixou alguns objetos para trás, como estas roupas e também este sapato. Saiu carregando apenas uma mochila nas costas e não disse aos colegas de trabalho para onde iria. Para o delegado que investiga o caso, o homem tem perfil agressivo e, quando cometeu o crime, poderia estar sob o efeito de drogas. É uma pessoa fria, uma pessoa extremamente violenta e com uma insensibilidade moral tremenda, assim, não mostrou nem um pouco de arrependimento, remorso por ter feito, não demonstrou culpa, ele apenas demonstra raiva. A irmã e o cunhado sempre ajudaram Tancredo. O objetivo deles era que o rapaz conseguisse deixar o vício e tivesse uma nova vida. O casal não esperava que uma pessoa que vivia com eles dentro da mesma casa fosse capaz de tanta crueldade. Você pensa que pode ser qualquer outra pessoa, mas não uma pessoa de dentro da sua casa, né? Ainda mais uma pessoa que a gente estava acolhendo, tentando ajudar. Espero que qualquer notícia entre em contato com a gente ou com a delegacia mais próxima, porque já foi divulgado para todas as delegacias do estado de São Paulo a foto e o mandado de prisão temporária que já está decretado. Então, qualquer delegacia pode passar a informação, que é bem-vinda, e a gente está atrás dele. Eu espero que ele seja pego, que faça justiça, né? Que ele pague por tudo que ele fez, né? Ó, o negócio é o seguinte, foi preso, tá preso o sujeito, o tal do Tancredo é um monstro, né? Só essa característica que eu posso dar a um sujeito que cometeu o que cometeu. Ô, Felipe Pereira, tá preso o sujeito, tem a reportagem de hoje aí, da Carla Ramil, Felipe Pereira? Tem a reportagem de hoje, da Carla Ramil, lá na cidade de Jarinu? Porque o sujeito foi preso, o sujeito já tá atrás das grades, já não tem mais o que procurar, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus não tem mais o que segurar. O negócio é o seguinte, a família sofreu demais, a cidade de Jarinu toda se envolveu nesse drama. O sujeito agora está atrás das grades, foi preso na cidade de São Bernardo do Campo. Aliás, teria sido visto ali no ABC Paulista, consumindo drogas e etc. Está no ponto a reportagem da Carla Ramil, feita hoje, lá em Jarinu, então deixa eu assistir, vai, olho na notícia. Um crime bárbaro desse aí não pode ficar impune, né? Foram 11 dias de buscas até que a polícia conseguiu chegar a Tancredo Nacasso Júnior, de 33 anos, que era procurado por ter espancado e violentado a sobrinha de 12 anos e também agredido até a morte o sobrinho Gustavo, de 2. As crianças apanharam tanto que ficaram com os rostos desfigurados. O homem foi preso em São Bernardo do Campo depois de uma denúncia anônima. Uma mulher reconheceu o suspeito e chamou a polícia militar. Tancredo estava morando nas ruas desde o dia do crime. Ele vivia próximo a uma biqueira e passou todo esse tempo usando crack. Em depoimento ao delegado Matheus Pinheiro, que investiga o caso, o assassino contou em detalhes como tudo aconteceu. A forma com que relatou os fatos chocou a polícia. Ele confessa de forma fria, com requintes de crueldade e de detalhes também, explicando exatamente o que ele fez com cada uma das crianças e por que ele fez isso. Em entrevista a uma TV de São Bernardo, Tancredo confessou que agrediu os sobrinhos. Em relação à agressão e homicídio, realmente eu fiz. Agora, estupro, eu quero que prove que fui eu. Porque o laudo médico pode dizer se fui eu ou não. Segundo o homem, a motivação para o crime teria sido porque a sobrinha o flagrou usando drogas dentro de casa e ameaçou contar o fato à mãe. A família se empenhou muito em vê-lo sair das drogas. E quando a menina presenciou ele usando dentro do banheiro da casa da família dele, que só o ajudou, ele se desesperou. Ele se desesperou e passou a agredi-la. Primeiro enforcando, depois golpeando a cabeça e o tronco com
com muita violência, com chutes, socos violentos. E o Gustavo levanta da onde ele estava, vai até próximo onde estava acontecendo a agressão. Ele até então não sabia que o Gustavo estava lá na casa. Então ele se surpreendeu com a presença do Gustavo e começou a chorar com aquela cena. Ele começou a chorar muito alto. Para fazer ele parar de chorar, até porque a vizinha tinha ouvido e já perguntaram o que estava acontecendo, ele desferiu um chute na face do Gustavo que já o deixou desacordado. Antes de deixar a casa da irmã, Tancredo ainda simulou um roubo para não se tornar suspeito. Em depoimento, ele demonstra não ter se arrependido do que fez. Mas vou fazer o quê? Me mato? O que eu faço para mostrar um arrependimento? Ele parecia, inclusive, estar orgulhoso do que fez. Então ele falava de uma forma calma, pausada e sem nenhum ressentimento ou em nenhum momento teve uma pausa que dissesse, poxa, ele parece estar arrependido. Não, ele mostrou frieza e contando com detalhes e com muita calma. A garota de 12 anos que conseguiu sobreviver ainda permanece internada no Hospital Universitário de Jundiaí. Não corre risco de morrer, mas o quadro ainda inspira cuidados. A menina está chocada com o que ocorreu e sofre muito com a perda do irmão. Ela chorou muito, segurou na minha mão e pediu, vô, reza muito pra mim, vô. Vô, cara. Ela tá chocada de ter perdido o irmãozinho? Nossa, muito, muito, né? Que ela amava muito, né, o irmãozinho dela, né? Para a família, a prisão do homem traz alívio, mas não diminui a dor de uma tragédia que jamais vai ser esquecida. Fiquei, assim, muito feliz, muito mesmo, de ter dado a mão nesse canalha, né? E vim aqui na delegacia, agradeci a todo mundo, né? E, nossa, eu fiquei super contente, né? Um pouco, né? Que a dor é insuportável, né? Depois você para pensar. Quando você começa a lembrar das coisas que o cara fala, aí, velho, volta tudo. Tancredo, que já tem várias passagens pela polícia, deve ser indiciado agora por homicídio qualificado e estupro de vulnerável com lesão corporal grave. Ele não está nem um minuto arrependido do que fez e falou que fez mesmo, contou do jeito que ele quis, entendeu? Ele não imagina o tanto que ele destruiu uma família. Nossa, arrasou, né? Eu acho que qualquer cidadão, ou seja ele o que for, né? Que tem uma criança e sofreu um negócio desse aí, cara, vixe Maria, é pra detonar mesmo a pessoa. Você imagina a dor dessa mãe, né? A mãe vê o irmão vítima da droga, tenta ajudar o irmão, né? Leva o irmão para dentro de casa, ó, vai parar de usar droga, vamos botar um eixo nessa vida, confia no irmão e o irmão faz um negócio desse aí, a pior traição que ele poderia ter feito para a família dele, né? A pior traição que ele poderia ter feito a Deus, né? Porque tirar a vida de uma criança e fazer o que ele fez com a outra criança é algo terrível. A Carla Ramil tem mais informações, mais detalhes. Nós não vamos ficar dando detalhe, Carla Ramil, para a gente preservar, inclusive, a integridade da menina que sobreviveu. Mas você me trouxe uma notícia de que as agressões foram tão intensas, né? Que a menina acabou desfigurada de uma maneira terrível, terrível, não é isso? Exatamente, Rodrigo. As agressões, né, que tiveram socos e pontapés, fizeram com que ela perdesse os dentes, né, da parte de cima da boca. Uma unidade, né, de tratamento odontológico da cidade vai fornecer o tratamento para ela poder, né, colocar uma prótese dentária. Ela tem só 12 anos, né, além de todo o trauma que sofreu, era uma garota muito vaidosa, né, gostava muito de se arrumar, então a família ganhou esse tratamento, né, ela ainda está internada no Hospital Universitário de Jundiaí. O caso dela ainda é delicado, né, Rodrigo? Ela deve ficar internada ainda por mais tempo. Hoje, médicos do Instituto Médico Legal de Jundiaí, eles iriam até o hospital para poder fazer o exame para constatar, né, se houve abuso ou não, mas houve em função de uma série de coisas que a polícia já sabe e que não vale a gente divulgar aqui justamente para não expor a família. E a mãe da menina deve ser ouvida. Ela seria ouvida hoje à tarde lá na delegacia, né, mas ela ainda está muito consternada, muito abalada, né, teve que enterrar o filho de 2 anos, então acho que o delegado deve ouvir a mãe amanhã. Hoje o avô, um pedreiro que trabalhava na obra, né, e também o pai das crianças foi ouvido na delegacia, Rodrigo. Coisa terrível, chocante. Olha, toda a população de Jarinu se envolveu com esse caso, aqui no Brasil Urgente também, são várias as participações pelas redes sociais. Tem como mostrar aí, Felipe Pereira? Deixa eu ver aqui a participação nas redes sociais.
ô Ney, porque é um negócio realmente terrível. O Alessandro dá graças a Deus, tomara que pegue 700 anos de cana, o tio monstro. A Carolina, para que prenderam? Para dar gasto um vagabundo desse nos nossos bolsos? Teria matado um desgraçado. O que está dizendo a Carolina, que mas violência também só gera violência. Ana Carolina, cadeia para ele é pouco. A Rosângela, monstro, cadeia nele. A Lenira, prisão perpétua. O que ele fez é covarde, traição à irmã, dá apoio para ele, ele faz isso. A Kátia, ele deveria ser torturado por dia seguinte, está dizendo a Kátia. A Joyce, felizmente daqui a alguns anos esse assassino já estará nas ruas. A Ana, sem época de Copa, com o mundo com os olhos aqui, as leis não mudam, o que dirá depois? A Gisele, parabéns à polícia, está mandando beijo aqui para mim, para o Felipe Pereira, para a Carla Ramil, para toda a equipe. Obrigado, Gisele. Sudiniz, que esse monstro apodreça na cadeia. O Celso, tem que colocar ele em praça pública. A G. Maria, espero que as leis ineficientes do nosso país não soltem esse canal. Está todo mundo preocupado com a impunidade. Só acho que impunidade não se combate com violência, né? Valdir, não adianta prender, a justiça solta. O Bruno, isso nunca muda, mata hoje, amanhã está na rua. A Nádia, estamos no fim desses sistemas, estamos esgotados de ver tanta impunidade, de ver tanta violência assolando o mundo todo, só por Deus, diz aqui a Nádia, e assim vai. É terrível, terrível. Caso de violência extrema, né, e que nos deixa aqui completamente consternados. Como é que um cidadão pode cometer um crime desse? Vamos para o intervalo, a gente volta já.